Olá moçada, tudo bem? Bem-vindos de volta à Física na Quarentena. Hoje nós iniciamos o assunto de eletrostática, ok? Essa aula é direcionada aos alunos do terceiro ano de Eletrotécnica e Edificações do IFCE Campus Juazeiro do Norte. E começando a falar, é claro que nós já tivemos o nosso primeiro encontro, né, antes da paralisação da quarentena, e nessa introdução que nós já vimos a estrutura da matéria, vimos como a matéria ela está relacionada com a carga elétrica, onde a carga elétrica está, onde ela ocupa a matéria, onde que ela constitui a matéria, né? Vimos a definição de átomo, vimos que o átomo é formado por duas regiões principais, né? Uma região no qual ocupam os elétrons, né? Os orbitais eletrônicos, e a região interna do núcleo, no qual é ocupada por prótons e nêutrons. E hoje a gente vai só relembrar que a carga elétrica ela tem um comportamento dual, né? A gente separa entre cargas positivas e cargas negativas. Um corpo ele é eletrizado e pode ser eletrizado tanto positivamente quanto negativamente, mas quem faz essa transição, digamos, o ator principal de tornar um corpo positivo ou negativo é o elétron, né? Quando um corpo eletrizado ele perde elétrons, o elétron ele tem carga negativa, então um corpo quando ele perde carga negativa, esse saldo de perda de carga negativa vai fazer com que ele fique positivo. Tá? Em geral, a matéria ela tem um comportamento neutro, né? A gente não fica o tempo todo aí tomando choque nas coisas, né? Isso é porque a matéria ela é neutra, ela tem um balanço entre cargas positivas e negativas, né? E quando um corpo ele recebe, ele consegue ser carregado com carga negativa, esse saldo, né, há um desbalanço de saldo para cargas negativas e aí o corpo fica negativamente carregado. Então, tornar um corpo eletrizado é retirar elétrons ou introduzir elétrons nesse corpo. Tá? E é claro, por isso que nós separamos, né, cargas positivas e cargas negativas. Essa nomenclatura foi dada por Benjamin Franklin, devido ao comportamento da matéria, né, se apresentar com esses dois comportamentos. Você consegue ver que corpos, quando eles estão eletrizados com sinais opostos, você observa a atração, né, entre esses corpos. Quando dois corpos estão eletrizados com o mesmo sinal de carga, existe a repulsão. Tá? Então, essa dualidade, né, para que houvesse diferença do comportamento desses materiais, foram dado essa nomenclatura de positivo e negativo. É muito simples de lembrar. Tá? E a quantidade de carga que você tem num objeto eletrizado, ele depende, como eu falei, da quantidade de elétrons que foi introduzido ou que foi retirado desse material. Tá? Então, a quantidade de carga de um material está relacionado ao número de elétrons retirados ou introduzidos, no qual esse enzima aqui representa a carga elétrica elementar. Tá? Ela tem um valor fixo, né? A carga elétrica elementar ela tem um valor de, no caso do elétron, a carga negativa, vou deixar aqui só em módulo, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Coulombs é a unidade que mede carga elétrica. Então essa é a carga, seria a carga de um elétron, assim como a carga de um próton. Tá? A diferença seria o sinal de carga, elétron negativo, próton positivo. Bem? Então, como eu falei, essa interação, essa observação de interação atrativa e repulsiva das cargas deu origem a estudos feitos por Coulomb, no qual ele formulou uma lei de força que faz, digamos que ele explica, né, como as cargas se interagem. Tá? Então essa lei de força diz o seguinte, que a força elétrica ela é igual a uma constante vezes o produto entre as cargas, aqui duas cargas Q1 e Q2, separados por uma distância. Então, essa força elétrica, aqui vou colocar em módulo, tá? Essa força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essa lei ela serve para explicar a força que existe quando duas cargas puntiformes, tá? Okay? Aqui são duas cargas puntiformes,
carga Q1 e carga Q2, elas interagem entre si e elas, quando são separadas aqui de uma distância R, essa força ela é tanto proporcional à carga quanto inversamente proporcional ao quadrado da distância. Okay? Então essa lei de força ela é semelhante à lei de força equivalente à lei de força gravitacional. Né? Só que aqui a nossa unidade, né? Digamos assim, vamos falar, o nosso ator principal são as cargas, né? Os atores principais são as cargas. No caso da lei da gravitação universal, os atores principais são as massas. Né? Mas a lei de formação é muito semelhante. Né? A lei de formação é proposta por Isaac Newton, no qual o produto das massas é proporcional à força elétrica e é equivalente também a uma constante dividido aqui pela distância ao quadrado. Então, serve para a gente lembrar um pouco da lei da gravitação universal. Tá bom? Então, essa é a força elétrica. Essa constante aqui é chamada de constante eletrostática. Né? Quando ela recebe aqui um zero, representa que essas cargas estão no vácuo. Tá? Não necessariamente elas precisam estar no vácuo, mas ela diz em que meio a carga está inserida. Se é um vácuo, se é dentro de gás, se é dentro de um óleo, enfim. Então, essa constante, ela tem um valor tabelado no vácuo, tá? K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vou só fazer aqui. A unidade vai ser Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Então, esse caso é a constante eletrostática para o vácuo. Então, para nós fixarmos aqui a aplicação, né, o entendimento da força elétrica, vamos considerar aqui três cargas. Carga Q+, Q-, Qzão, né? Q+, Q-, e uma carga Q. Então, a ideia aqui é encontrar qual a força resultante sobre Q. Vejam que a distância de Q e Q+, Q e Q- é igual a R, é a mesma distância. Tá? Então, temos aqui três cargas e nós queremos saber a força resultante sobre Q. Ok? Então, vejam o seguinte, considerando Q uma carga positiva, a força entre Q+, e o Qzinho mais também, ela é repulsiva, né? Cargas de mesmo sinal. Então, você vai ter uma força aqui que eu vou chamar de F+. Tá? É a força no qual a carga Qzinho, né, sente devido à presença de Qzão. Tá? Agora vejam que a carga Q- e a carga Q+, vai ocorrer uma interação atrativa, já que elas têm sinais opostos. Então essa força aqui vai ser uma força F-, ok? Então agora nos resta encontrar a força resultante dessa interação entre forças, tá? Então vejam o seguinte, vejam que aqui eu tenho dois vetores, tá? Vou só deixar claro aqui, nós temos dois vetores. Esses vetores aqui formam um ângulo entre eles. Posso utilizar a regra do paralelogramo para poder analisar a força resultante. Eu projeto esse F+ aqui na outra extremidade. Essa força F- eu vou projetar aqui. Então, só para ficar claro, essa é F- projetada aqui embaixo e essa é F+ projetada aqui em cima. Ok? Então, a força resultante, ela vai ser o vetor aqui que une, né? Que une desde esse ponto inicial até aqui a extremidade, na outra extremidade do paralelogramo. Tá? Então, a gente pode utilizar para poder resolver esse problema, considerando aqui que eu tenho um ângulo θ entre F- e F+, a força resultante eu posso utilizar a lei dos cossenos para isso. Tá? Quando eu tenho dois vetores aqui, eu posso encontrar esse vetor resultante pela lei dos cossenos. E vai dizer o seguinte, a força resultante ao quadrado vai ser igual a minha F+ ao quadrado mais F- ao quadrado mais duas vezes o cosseno de θ vezes F1, perdão, F- vezes F+. Tá? Vejam o seguinte, essa força resultante, aqui nós vamos encontrar o módulo dela, tá bom?
Vamos encontrar o módulo dela. Agora vamos fazer vou só reescrever isso aqui para ficar mais entendido, tá? Vou colocar assim, f mais ao quadrado, mais f menos ao quadrado. Vou trazer aqui para frente, mais f menos vezes f mais cosseno de θ. Tá. Aqui o quadrado aqui da força resultante eu vou colocar aqui como meio. Tá bom? Então vejam o seguinte, aqui eu vou poder substituir as forças, tá? Ou eu posso fazer aqui uma análise que vai ser simples para a gente resolver esse problema. Tá? Vejam, observem que a distância entre a carga mais Qzão e Qzinho é a mesma distância dessa carga Q até Q menos. Tá? Então, o módulo delas, por ser a mesma distância, em módulo, essa força elétrica entre Q mais e Q menos, é a mesma força. Tá? Então, de modo que uma observação que a gente pode fazer é de que a força F+, em módulo, tá? Colocar assim, tem os vetoriais, ela é igual à força F-. E eu vou chamar essa força de uma certa força F. Tá? Essa é a primeira observação. Segunda observação, tá? Qual o valor de θ? Qual o valor aqui do ângulo θ? Vejam o seguinte, esse ângulo aqui de 30 graus, completando aqui os ângulos internos, aqui também seria 30. Esse ângulo aqui, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, aqui deve ser 120. Ok? Então, como eu tenho aqui uma reta, aqui é 120, aqui deve ser 60 graus, para completar os 180. Então, θ é igual a 60 graus. Muito bem. Então, sabendo que θ vale 60 graus e que eu posso substituir F mais e F menos por F, aqui eu vou ter que a força resultante vai ser igual. Continuando aqui, eu vou ter F ao quadrado mais F ao quadrado mais F menos e F mais, como eu vou substituir por F, né, esse produto fica também F quadrado, tá bom? Vejam bem, eu esqueci só de colocar aqui F mais F, tem um 2 aqui. Tá? Esses dois aqui, então, tá? Mais 2 do produto, tá bom? Então, só corrigindo aí. Então, aqui fica cosseno de 60 graus. Tá? Cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2. Né? Vejam que aqui vai ser 1/2. Esse 2 com esse 2 vai cortar. Né? Aqui é elevado a meio. Então, vou ter que a força resultante vai ser F mais F mais F. Vai ficar 3F elevado a meio, tá? Ao quadrado. Né? F ao quadrado, F ao quadrado, F ao quadrado. De modo que a minha força resultante vai ser raiz de 3 vezes F. Quem é F, moçada? O F é o F mais ou o F menos, tá bom? Então, só para ficar claro, vou apagar aqui, o meu resultado vai ser força resultante igual a raiz de 3 vezes F. F pode ser, como a nossa análise mostrou, pode ser F mais ou F menos, e aí vai ser, substituindo por um dos F's, né? K vezes Qzão vezes Qzinho sobre F quadrado. Tá? Essa é a força resultante. Ok? Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado. Estudem. Próxima aula a gente continua com outros exemplos de eletrostática. Ok? Valeu. Obrigado.